Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula de EBD da Igreja Batista Canaã. E hoje nós vamos falar sobre pecado. Nós sabemos que, uma vez salvos, uma vez libertos do pecado em Cristo Jesus, nós estamos indo rumo à perfeição. Mas ainda não somos perfeitos, ainda estamos sujeitos a tropeçar, estamos sujeitos a pecar. Mas qual é a atitude que Deus espera de nós quando cometemos pecado? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 32, do 1 ao 5. Salmos 32, do 1 ao 5. Vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, meus irmãos. Note que o texto não fala que bem-aventurado é aquele que não tem pecado. Porque todos nós temos pecado. Vamos abrir também as nossas Bíblias em 1 João 1, do 5 ao 9. 1 João 1, do 5 ao 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos. Uma vez que cometemos o pecado, a atitude mais fácil, a atitude mais comum do ser humano é esconder debaixo do tapete. É seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o prejuízo desse caminho de hipocrisia, esse caminho longe da verdade, a consequência disso é que Deus não vai mais com a gente. Não que ele seja um Deus que abandona o pecador. Ele ama o pecador. Mas ele não transige, ele não anda no pecado. Ele não habita onde há pecado. Neste texto de 1 João nós vemos muito claro que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Nós temos aí o conceito grego de luz e trevas. Para os gregos não existem meia luz. Existe apenas luz e trevas. São opostas. Uma vez que acendemos uma luz, tudo se torna claro. Uma vez que apagamos a luz, as trevas dominam. Meus irmãos, Deus é luz, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Ele nos ama, Ele ama o pecador. Mas Ele não compactua, Ele não permanece onde há pecado. Ele vai alertando.
ele vai tocando no coração, ele vai incomodando o coração para que nós abandonemos o pecado e não permaneçamos com o pecado escondido debaixo do tapete da nossa vida espiritual. Mas uma vez que nós insistimos nesse caminho, Deus ele deixa que sigamos de acordo com de acordo com aquilo que a gente quer. Deus deixa a gente seguir o nosso caminho. E isso é muito triste, quando nós deixamos de seguir o caminho do Senhor para seguir o nosso próprio caminho. Tudo começa a desandar. Nós precisamos levar o pecado muito a sério. Porque o pecado ele nos tira dessa plenitude de caminhar com Deus. Essa plenitude de levantar todos os dias e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. E mais um dia de vida na sua presença, Senhor. Mais um dia de vida na tua companhia, Senhor. Não podemos dar lugar à hipocrisia, dar lugar à mentira, esconder ou relativizar o nosso pecado. Nós vivemos um mundo da pós-modernidade, o mundo do relativismo. Nada é absoluto. Mas nós, como servos do Senhor, nós temos por absoluto a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é absoluta. Nós queremos continuar acreditando que aquilo que o Senhor fala que é pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós costumamos graduar o pecado. Uma mentirinha. Uma sonegadinha ali no imposto. Mas para Deus, pecado é pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Vamos lá? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E também quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno e ao fogo. Vamos ver também Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Meus irmãos, muitas vezes nós não externamos o pecado. Muitas vezes nós não chegamos a pegar um revólver e matar alguém. Graças a Deus por isso. Mas muitas vezes no nosso coração tem aquela mesma ira. Aquela mesma ira que leva uma pessoa a pegar um revólver e matar a outra. Ou muitas vezes nós matamos os nossos irmãos com as palavras. Tudo começa aqui, meu irmão. Tudo começa no coração. E muitas vezes nós relativizamos isso. Muitas vezes nós minimizamos o nosso pecado. A gente cria uma escala de graduação, né? A gente pega... mentira. Matar. Roubar. Mas para Deus tudo é pecado. E tudo começa no coração. Às vezes nós usamos essa graduação
Até pra gente não se considerar tão pecador assim, né? A gente fala, eu só faço uma mentirinha ali e tal. Não sou tão pecador quanto aquele cara que tá assaltando o trabalhador no ponto de ônibus. Eu só conto uma mentirinha. Mas para Deus não há graduação. A sua mentirinha é tão pecado quanto aquele cara que assalta o trabalhador no ponto de ônibus. Nós precisamos compreender que nós somos tão falhos quanto aquela pessoa que está lá no mundo. Mas qual é a diferença? A nossa diferença daquela pessoa que está lá no mundo, daquele cara que está roubando, daquele cara que está preso por ter cometido algum crime. Qual é a diferença, meus irmãos? A diferença é o sangue de Jesus. A diferença é que Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Uma vez que levantamos a nossa mão naquele dia e aceitamos Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Mas se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, nós seríamos tão pecadores, tão problemáticos quanto aquela pessoa, quanto aquele ladrão. Meus irmãos, precisamos parar com essa graduação de pecado e parar de minimizar e relativizar o nosso pecado. Diante de Deus, o pecado só há um caminho. É o caminho de sinceridade. É o caminho de confissão. Nós precisamos, sim, reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, reconhecer o nosso pecado, aquilo que temos cometido no nosso dia a dia e confessar ao Senhor. Confessar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. E como nós podemos ver no texto que nós lemos de 1 João, a gente confessa, pede perdão e pede também para que Deus nos purifique. Sim, Ele nos purifica do pecado. Ele nos cura diariamente dessa doença, desse mal chamado pecado. Mas basta que nós tenhamos sinceridade, meus irmãos. Basta que nós confessemos os nossos pecados diante do Senhor. É isso que precisamos, irmãos. Nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa falha. Reconhecer diante de Deus que nós somos fracos. E pedir, Senhor, perdoa, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Purifica-me do meu pecado. É isso que Deus pede para nós. Deus pede que nós confessemos, que nós tenhamos arrependimento sincero. Se for qualquer caminho oposto a isso, meus irmãos, é caminho de mentira, é caminho de hipocrisia. Até como nós lemos no texto de 1 João, é enganar a nós mesmos. É convencer a nós mesmos que o nosso pecado não é tão pecado assim. Hoje, meus irmãos, nós temos a escolha de viver em sinceridade diante do Senhor, ou de viver uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia. É essa a escolha que nós temos que tomar diariamente. Ou nós seguimos o caminho de sinceridade diante do Senhor, de confissão de pecados, de arrependimento, de purificação, ou a gente segue como se nada tivesse acontecido.
A gente guarda, esconde o nosso pecado debaixo do tapete espiritual. E aí a gente segue aquela vida de aparência. Cá entre nós é muito fácil viver de aparência. É muito fácil a gente vestir aquela roupa de cristão. A grande maioria de nós não temos problemas com vícios. Não temos problemas criminais, a grande maioria de nós. É muito fácil seguir aquele estereótipo. Mas Deus, ele vê coração. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Prossigamos olhando para frente. Prossigamos olhando para Cristo. Prossigamos nos arrependendo e nos corrigindo diariamente. Agradeço, meus irmãos, a oportunidade de compartilhar mais essa aula com os irmãos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado.